Hare Krishna a todos, sejam bem-vindos. Vamos começar agora com a primeira aula, a primeira aula depois de um intervalo de tempo. Desculpem, semana passada eu estava em viagem. Todos os compromissos na época que eu estou viajando fazem minha vida ficar muito corrida. Então fica difícil às vezes para mim conseguir solucionar problemas e dar aulas, principalmente quando eu estou em cidades que não têm boa recepção de internet, como eu estava agora no alto da Chapada, aqui do Planalto Central. Então nós vamos começar o capítulo 9 do Bhagavad Gita hoje. Aqueles que não estão online, que não receberam nenhum aviso por culpa minha de que a aula deste domingo aconteceria, receberão normalmente a aula por e-mail. Então, em primeiro lugar, vamos nos conectar a Srila Gurudeva através do mantra Om Gyanatirmirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaura Premanande, Hare Bol. Muito bem, nós terminamos o capítulo 8 na aula passada, dizendo algo bastante extraordinário. Krishna fala do fato de que se nós abandonamos o corpo, concentrados e pensando neles, e passamos pelos caminhos da luminosidade, pelo caminho claro dentro do universo, nós obtemos a liberação. Se nós passamos pelo caminho escuro, nós renascemos no mundo material. Portanto, nós havíamos explicado que existe um processo dentro da vida de preparação para este processo de Bhakti. Nós estamos nos preparando para abandonar o corpo de maneira adequada, concentrados e pensando em Deus. Conhecendo assim, diz Krishna no final do capítulo 8, minhas glórias e as glórias da devoção, a alma devota, transcendendo as citações das Escrituras quanto aos frutos da religiosidade obtidos por meio do cantar dos Vedas e pela prática de sacrifício, austeridade e caridade, atinge minha suprema morada sagrada. Então, portanto, indo além daquilo que é o processo de Karma Kanda, explicado na literatura védica, através do qual nós podemos acessar as bênçãos materiais, transcendendo este aspecto relativo às bênçãos materiais, no momento da morte conectados com os passatempos de Krishna, nós atingimos o próprio Deus depois da nossa vida material. Então nós vamos começar agora o capítulo 9 do Srimad Bhagavad Gita, o tesouro oculto da devoção, com a tradução de Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj. Ou, se vocês estiverem em casa, o Bhagavad Gita como ele é, de Srila Swami Prabhupada, também podem ler este Gita. Então, no verso 1, o Senhor Supremo diz: agora vou revelar a você que está livre da inveja o mais oculto tesouro do conhecimento da devoção pura, com realização direta de mim. Ao conhecê-lo, você ficará livre da inauspiciosidade de tudo que se opõe à devoção. Então, Krishna está falando aqui que a condição para a qual, que é necessária para a qual nós possamos atingir o conhecimento da devoção pura é estar livre da inveja. Segundo a literatura védica, como nós já explicamos, a inveja é o pior dos anartas, a pior das sombras dentro do nosso coração. E ela se manifesta de várias maneiras. O ponto mais alto da inveja é termos inveja de
Deus ou temos invejas daquele que tem real conhecimento realizado sobre as escrituras védicas, né? Portanto, o nosso comportamento determina, né? Nosso comportamento determina essa purificação. Se nós agimos de maneira muito, muito atenta, né? Se nós conseguimos notar no nosso coração quem realmente tem realização das Escrituras, né? E agir de maneira adequada, respeitosamente àqueles que possuem tal conhecimento, nós humildemente avançamos nesse processo, né? Srila Swami Prabhupada diz que o máximo da inveja é impedir, né, que as pessoas ouçam o Harikatha de alguém que tem conhecimento realizado, né? Isso está numa das aulas dele. Existem DVDs, inclusive, de gravação de aulas de Srila Swami Prabhupada, que são um tesouro muito importante, inclusive, para quem quer avançar no conhecimento. Ao ter acesso a este conhecimento puro em relação à devoção a Deus, nós ficamos livres de tudo que é inauspicioso, de tudo que se opõe à devoção, né? A vida material, ela é composta de testes sucessivos, né? E cada vez mais difíceis para aqueles que passam os testes. Na verdade, eles são testes éticos, né? Eles não são testes simplesmente materiais, né? Não é que você fica trancado num quarto e tem que descobrir como sair sem ter a chave. Eles são testes éticos. Aparecem para nós situações delicadas, das quais nós temos que aprender a saída correta e perfeita, né? Muitas vezes não é simples, né? Como nós já citamos, às vezes para aqueles que conseguem parar de comer carne, né? Uma pessoa muito querida convida para almoçar e diz: eu cozinhei este pedaço de carne para você, com todo o meu carinho, né? Isso acontece através do intermédio de Deus. Krishna está no Paramatma, né, de todas as pessoas, né? A potência da ilusão Mahamaya governa os detalhes desses obstáculos, né? E o mundo se inspira a nos criar, digamos assim, estas provas, né? Estes checkmates na matéria, dos quais nós precisamos sair de maneira perfeita. Há quem diga que esses testes têm uma certa pontuação. Às vezes você consegue sair de um aspecto X ou ficar preso num aspecto Y do teste, né? A realidade, ela é feita de várias, incontáveis complexidades simultâneas, né? Então, nós não conseguimos exatamente, às vezes, enxergar esse teste. Está descrito na literatura védica que eles são sempre mais difíceis do que os testes anteriores. Se eles estão se repetindo, na verdade, é porque nós não compreendemos, né? Mas se nós avançamos, a questão ética torna-se mais delicada, né? O que fazer diante de tal situação? E vocês notarão, durante o percurso de Bhakti, né, que nós somos colocados numa posição na qual a resposta é obrigatória. Nós temos que escolher entre nos aproximar de Krishna de maneira perfeita e, na verdade, seguir a lógica mundana, né? Geralmente, a resposta ao teste não é a lógica aparente. Existe um outro aspecto, né, mais profundo, ligado a esta lógica, digamos assim, transcendental. Há uma lógica muito profunda nestes testes materiais, né, que deve ser descoberta pela alma. É assim que Deus nos dá a inteligência para que a gente possa alcançá-lo, né? Ele mesmo afirma esta frase. Então, a resposta está no Bhagavad Gita, a resposta está no significado de todos os mantras e em conseguir
alcançar a sinceridade necessária para viver não mais em função do próprio benefício. Aqueles que conseguem viver realmente em função do benefício alheio, sem calcular a vantagem que estão recebendo em tais atitudes, nas atitudes do dia a dia, né, elas conseguem superar os, digamos assim, hipnóticos, né, complicados, misteriosos testes da realidade material. Né. Orando sempre a Deus que a gente possa superar cada obstáculo que chega, né, com o apoio não da nossa simples e mera inteligência, mas com o apoio. Então, né, nós estávamos diante desses testes da vida material. Então, se nós achamos que somos inteligentes o suficiente e com a nossa mera lógica material desejamos superar estes obstáculos, não conseguimos, pois a inteligência está envolvida no aspecto mundano. A nossa inteligência é um dos elementos de matéria sutil que enredam a alma dentro da realidade material. Não basta dizermos 1 mais 1 igual a 2 e, portanto, a resposta é 2. Não. Nós temos que, a partir do momento que entramos em conexão com Krishna, sim, considerar o lado racional, mas calcular o nosso engano, calcular a limitação da nossa inteligência material e avançar de acordo com o que nós aprendemos no Bhagavad Gita, tendo em mente claramente todos os mantras que são explicados, né? Pedindo, implorando para não sermos ludibriados pelos aspectos mundanos, pela lógica superficial que a inteligência produz. Nós temos que superar o nível mental dos pensamentos, das sensações, né? Chegar ao nível da inteligência e a um determinado momento superar a inteligência, compreendendo que não há ninguém mais inteligente do que o próprio Deus. Então, portanto, a oração que implora por sinceridade, que implora por estar livre, aqueles que imploram literalmente, cotidianamente, por estarem livres de enganos, de falsas conclusões, né, obtém acesso de acordo com o fato de que essa sinceridade, né, está ligada ao fato de que ela prefere o benefício do mundo ao próprio. Né. Se nós estamos preocupados exclusivamente com o nosso benefício, com o nosso crescimento, com a nossa posição, com a nossa satisfação, né, com o nosso bem-estar econômico, com a nossa fama, né, um dos grandes perigos da literatura que a literatura védica aponta, né, é a fama espiritual. Se nós estamos preocupados com a nossa fama, com a nossa aceitação social, e não com o real benefício das pessoas em si, para elas, nós ainda podemos ser parados pelo mecanismo da realidade material, pois a nossa inteligência mergulha dentro, né, a nossa inteligência mergulha dentro desse aspecto da fama, ou desse aspecto do bem-estar econômico, ou desse aspecto do conforto, né, ou desse aspecto dos prazeres sensoriais, né, e nós nos afastamos do conhecimento original, pois estaríamos nos afastando quando nós estamos atraídos por esses 3 aspectos, né, prazeres materiais, bênçãos econômicas e fama espiritual ou fama material, né, nós caímos inevitavelmente, pois nós ainda não estamos agindo pensando no exclusivo benefício das pessoas envolvidas no processo, por exemplo, né? Como é que eu posso realmente ajudar a todos? E qual é a diferença, por exemplo, entre ajudar meu irmão ou ajudar um desconhecido? Se as almas são idênticas em relação a Krishna, o trabalho de ajudar as pessoas torna-se algo próximo
do trabalho de um enfermeiro. Não importa quem chega no hospital, não é? As pessoas vão precisar de tratamento para recuperar a saúde. Então não há uma hierarquia ligada, né, ao parentesco ou à amizade, né, mas um trabalho constante de distribuição do conhecimento védico de maneira adequada em linha com as escrituras. Né. Digamos assim, o que é uma das questões relativas a isso é nós nos colocarmos sempre na posição daquele que não está cumprindo adequadamente o papel. Por exemplo, né, acontecem obstáculos materiais e nós temos que nos perguntar, mas eu livre dos erros? Né? Muito bem. Nós temos que nos perguntar não se os outros estão errados, né, mas se nós estamos erros que nós enxergamos nos outros. O mundo, de certa forma, a literatura védica explica, a mente está no mundo. Aquilo que nós enxergamos na sociedade, em cada um dos seres vivos, deve nos servir, né, pela ira, pela irritação, não é? Pelo desconforto, pelos aspectos que a mente manifestaria diante de tal impossibilidade. Então, o teste não é fazer um ônibus, você não tem esse poder. Mas você tem o poder de dizer a você mesmo que você já se atrasou em outros eventos, que você já não compareceu no horário marcado no médico em outras ocasiões, e que você pode tentar resolver o problema material de maneira pacífica dentro do seu coração, né, usando os elementos da sua lógica e da sua inteligência de maneira eficaz, não é? Então o teste não é a resolução material de preparar o almoço como você tinha imaginado ou se virar sem farinha de... Não. A questão é o seu coração. É óbvio que se nós não temos e não há como irmos ao supermercado, né, nós não poderemos produzir a mesma preparação, a mesma iguaria para oferecer no altar e depois em seguida distribuir a misericórdia para os cuidados. Né. A resposta é que você não se irrite diante das dificuldades, né, e haja servindo a Deus de maneira tranquila. Cai, né, bote e é um chão. E é um ingrediente fundamental. A pessoa tem duas alternativas: ou se irritar e imprecar em pensamento contra este fato, né, ou, né, simplesmente, tranquilamente, controlando seu próprio coração. Se ajoelhar e limpar a sujeira, né, o mel derramado no chão, da maneira mais rápida e eficaz possível, para que o serviço do almoço a Deus, né, e o serviço também da distribuição dessa misericórdia oferecida no altar aconteça, né, de maneira adequada, sem energias ruins. Não é? Você não vai produzir mel, pois você não é uma abelha nesta encarnação, certo? Muito bem. Mas você pode limpar o chão de maneira eficaz para que ninguém se machuque, para que não fique grudento, né, a lajota da cozinha, a cerâmica da cozinha, e continuar a cozinhar de maneira tranquila. O que é que você pode fazer? Se você se irritar, você não estará contribuindo para a sua própria ação, para a execução do serviço da vida material. Mas se você conseguir equalizar esse aspecto, né, rapidamente e transcender a ira, né, se concentrando no seu serviço, tudo vai fluir de maneira mais adequada. Nós não podemos controlar a matéria, é um fato, mas nós podemos tentar controlar os nossos sentidos. O que acontece às vezes, por exemplo, é que os sentidos vão completamente fora de controle. Qual é a ação inteligente nesse aspecto? Me parece, né, que a literatura védica... Então, nós podemos nos ajoelhar diante do altar quando estamos transtornados, né? Acontece um fato que está realmente muito maior do que a queda
de um pote de chão ou o fato de que um ônibus não passa. Né? Nós nos ajoelhamos diante do altar e oramos a Krishna, pedindo sinceramente, pedindo a Deus, né, por favor, retire do nosso coração tal irritação. O problema da matéria pode não desaparecer, mas nós conectamos com Deus e dizemos: ó Deus, diante de tal problema, Krishna, é possível que essa irritação, essa ansiedade vá embora. Estou implorando pela sua ajuda. Está sendo apoiado por sensações estranhas e desconfortáveis. Você pode, por favor, me ajudar a retirá-las? Olha que pensamento surge em mim. Por favor, ouça também esses pensamentos e retire esses pensamentos da minha mente. Muitas vezes, né, para esse processo é necessário pedirmos perdão, é necessário implorarmos o perdão do próprio Deus. Ó Deus, eu estou pensando coisas negativas. Tal pessoa agiu de maneira que eu não consigo compreender. Mas você me diz no Bhagavad Gita que tudo o que acontece está relativo ao meu karma. Então, portanto, se eu estou passando por este obstáculo neste momento, eu preciso me purificar. Então, me ajude para que eu possa ser purificado. Independentemente do que os outros podem pensar ou dizer, sou eu o objeto da minha oração neste momento. Eu imploro para que tais pensamentos injustos, ou que às vezes podem até parecer justos a mim, mas são injustos, pois eu estou gerando ofensas em minha mente, julgando pessoas sem conhecer seus corações. Eu imploro que tais pessoas me perdoem. Eu imploro perdão mesmo quando eu pareço certo. Por favor, perdoe tudo o que está acontecendo a partir do coração, que eu possa ser redimido do que eu fiz na vida passada, ou mesmo nessa, e que está gerando este fruto amargo, teste que eu estou vivendo hoje. Por favor, que todos os envolvidos perdoem as ações que eu cometi no passado, mesmo que tenha sido numa outra vida, mesmo que eu não me lembre de ter feito nada de errado, né? Que está reverberando dentro da realidade material e produzindo este maremoto. Nós temos que orar pela absolvição, né, de tudo. Se o mundo está na mente, a mente está no mundo, os outros seres, eles são personagens da realidade, do espelho, do teatro material em que eu estou inserido. Portanto, se eles erram, o erro é meu. Em algum momento eu cometi o mesmo erro. Em algum momento eu fiz para alguma outra pessoa que eu estou recebendo agora. Portanto, eu preciso de perdão para aqueles que comigo. Pois fui eu que gerei este karma. Fui eu que gerei essa reação material. Se está acontecendo, sou fonte, né, desta reação. Portanto, eu imploro a Krishna, eu oro literalmente, eu não estou falando de uma ideia, sim, peço perdão, mas na verdade eu nunca me ajoelho, eu nunca paro e junto minhas mãos para pedir que tudo, os dissabores, os obstáculos do momento atual sejam cancelados. Se eu não faço este ato, aonde eu pedi perdão? Aonde eu estou sempre pedindo perdão, se eu não me ajoelho? Das nossas ações. E através da nossa redenção, através da nossa de compreender.
Né? E no início de um novo milênio, eles voltam ao universo. Eu os manifesto novamente. Eu comando minha potência de natureza material para que se manifeste, para que se manifeste rapidamente a multidão de seres que são involuntariamente controlados por suas naturezas. Ou seja, se você morre ainda comandado pelos impulsos da ignorância, da inveja, da competição, da vingança, da ira, você vai voltar a esta posição. Você vai ter um corpo ligado a este fator, né, dentro do universo material. Se você, no final do universo, né, no final da manifestação material, no final do milênio, no final das yugas, das eras, né, estava preso ainda na sua fase paixão, você voltará com uma forma e com uma mente ligada à paixão, e assim por diante. E inteligente não é aquele que diz, mas eu já estou na fase da bondade. Não. É aquele que diz quais são os aspectos da ignorância que ainda existe em mim. Não é aquele que já presume estar abençoado que realmente está abençoado. A bênção não é algo ligado à arrogância, mas algo ligado à humildade. Nós devemos ainda procurar os defeitos em nós e não nos vangloriarmos, não aplaudir, né, nossas qualidades. Krishna diz no Mahabharata, aquele que se autoelogia comete suicídio. Nós devemos procurar o erro para eliminá-lo. Assim como quando vamos ao dentista, procuramos as cáries. Hare Krishna. Então, suas esperanças, seus atos, seu conhecimento, os pensamentos de todos estes que consideram Krishna igual aos seres vivos, um ser mortal, ou igual aos semideuses, são todos nulificados, são todos vãos. Tais pessoas adquirem uma natureza demoníaca e ignorante que as leva à ruína dentro do cosmos. Obviamente não é uma ruína eterna. Elas irão para encarnações que se distanciam de Deus. Elas irão nascer em realidades materiais distantes, em mundos, em subníveis planetários distantes. Suas esperanças, atos, conhecimento e pensamento são todos em vão. As pessoas adquirem uma natureza demoníaca e ignorante que as leva à ruína. O verso 13 diz: porém, Arjuna, Krishna às vezes chama Arjuna com outros nomes. Sempre do nome, tá bom? Agora parou. Bom? Porém, ó Arjuna, as grandes e boas almas refugiam-se na natureza divina. Por exemplo, esse é um exemplo prático. Nós não devemos nos irritar com as pessoas que cometem erros, mesmo durante a transmissão da aula. Tem alguém que está, às vezes, com o microfone ligado, às vezes é uma pessoa, às vezes é outra, né? Às vezes há pessoas que têm pouca prática com os Vedas, às vezes sou eu, né? Que cometo erros. Então, né, nós devemos simplesmente tentar, apesar do desconforto auditivo, através dos estímulos materiais, conseguir neutralidade e perdoar as pessoas. Já pensou o que aconteceria se eu me irritasse com os alunos do Bhagavad Gita? Como é que eu conseguiria dar aula? Não é? Cada um, às vezes, mantém o microfone ligado num momento diferente. Né? Isso não poderia acontecer. Né? O professor não pode se irritar com os defeitos dos alunos. Né? Os Vedas dizem que o professor adequado é aquele que perdoa sucessivamente, eternamente, o erro de das pessoas que seguem seus bons conselhos. Não é? Então, há um processo prático que o Bhagavad Gita está explicando, que nos ajuda também a suportar os defeitos da própria transmissão da aula do Bhagavad Gita. Então vamos voltar. Né? As boas almas refugiam-se na natureza divina e com todo o seu coração veneram e adoram a mim, sabendo que eu sou a eterna origem de tudo. Elas continuamente cantam minhas glórias, falam sobre mim,
né? Krishna está dizendo, elas leem o Bhagavad Gita, elas repetem o que eu disse, elas descrevem os passatempos materiais e os passatempos espirituais de Krishna, que nós vamos estudar em breve. Procuram aprender verdades espirituais a meu respeito e fielmente seguem as práticas devocionais, reverenciando-me e adorando-me com devoção, aspiram por sua relação eterna comigo. Existem práticas devocionais, tais como oferecer os alimentos a Krishna. Né? Às vezes nós cozinhamos, né, pensando nos nossos convidados, mas nós poderíamos cozinhar pensando em agradar a Krishna e distribuir tal misericórdia para os nossos convidados, né? Cantando o Mahamantra de maneira constante. Né? Existem práticas devocionais que devem ser seguidas. O próprio Krishna explica que nós não devemos seguir somente práticas devocionais, né, como se fôssemos robôs. Né? Nós devemos saber, digamos, conjugar as necessidades materiais, né, e aliá-las a estas práticas, né, de maneira confortável também nos esforçando para melhorar nas nossas práticas. Né? Pois essas práticas devocionais, cantar uma mantra, fazer orações a Krishna, oferecer os alimentos, adorar as imagens de Krishna com lamparinas de no altar, né? Cantar os bhajans de glorificações aos passatempos a Deus, isso tudo acalma a nossa mente, isso tudo nos coloca em linha com a devoção eterna. Muito bem. Elas continuamente cantam minhas glórias, procuram aprender verdades espirituais a meu respeito, né? Seguem práticas devocionais, reverenciam Krishna, adoram Krishna com devoção, aspirando por uma relação eterna direta com Krishna. Esse é o objetivo da vida. Há pessoas que acham que nós falamos demais de Krishna, mas não é o objetivo da vida. Outros realizam o sacrifício do conhecimento e me adoram na unidade. Outros adoram-me em separação e ainda há outros que me adoram de várias maneiras como a forma universal. Por exemplo, Srila Gurudeva, né, diz que nós devemos pensar no Sol como se ele fosse o próprio Krishna, né, como se ele fosse a própria sucessão discipular perfeita dos Vaishnavas. Então, quando nós saímos no jardim ou abrimos a janela de casa, nós devemos perceber que Deus, ou que o conhecimento védico ilumina o jardim e entra pela minha janela. Eu não adoro o sol enquanto simplesmente o semideus do sol, mas eu adoro o sol enquanto uma manifestação de Deus que me doa aos meus olhos a visão do conhecimento eterno através do estudo dos Vedas. Eu sou o sacrifício védico. Nós lembramos aqui que a palavra sacrifício em português, na verdade, traduziria, né, a expressão védica de sacro ofício, de atividade sagrada. Né? Eu sou o sacrifício, a atividade védica sagrada. Né? Os 5 sacrifícios aos semideuses que são explicados na literatura védica. Né? Eu sou os outros ofícios descritos nas escrituras sagradas. Eu sou a oferenda aos ancestrais. Eu sou o próprio alimento oferecido no altar. Eu sou os mantras. Eu sou os ingredientes, né, de adoração ao fogo sagrado. Eu sou o fogo consagrado. Eu sou o ato de oferecer alguma coisa. Eu sou o pai e a mãe do universo, o que concede os frutos das ações dos seres vivos, os antepassados e os objetos de todo o conhecimento. Eu sou o mantra Om, que gera o cosmos. Eu sou o Rido, o Sama, o Atharva e o Yajurveda. Né? Eu sou a meta, o mantenedor, o mestre, a testemunha, o refúgio, o guardião e o verdadeiro amigo. Eu sou a manifestação universal. Eu sou a manutenção e a destruição. Eu sou o reservatório. Eu sou a semente original. Eu sou o imperecível Senhor Supremo. Nós conhecemos aquela canção famosa na música popular brasileira, na qual, né, um famoso cantor de rock, né, parafraseia, reescreve esta passagem do Gita, né, misturando o Gita com coisas cotidianas. Né. Ele é Deus, como ele fala, isso não. Ele está citando Deus. Depois para vocês que tem muitas escolas de pensamento ligadas à Advaita Vedanta, né,
ao mayavadismo, que dizem que a nossa alma é idêntica a Deus. Então, quando alguém canta esta passagem, acreditando ser a própria fonte da realidade, né, ela está, na verdade, cometendo uma ofensa à suprema personalidade de Deus. Nós não somos a fonte do átomo, nós não somos o brilho das estrelas, nós não somos o sabor da água pura, né? Nós não somos o pai, a mãe, o avô, o início, o fim e o meio. Krishna é o pai, a mãe, o avô, o início, o fim e o meio e o brilho das estrelas. Krishna é o gosto da água pura, né, o aroma da terra, né? Tudo isso que ele descreve aqui no capítulo 9, que às vezes é traduzido de maneiras diferentes por diferentes autores, né? Às vezes mais ou menos próximos ao texto em sânscrito, às vezes mais ou menos poéticos em relação à tradução em português, por exemplo. Né? Mas nós devemos compreender que, por exemplo, aqueles que cantam Mahamantra, achando que um dia se tornarão Krishna, eles não estão em linha com o conhecimento védico. Mas aqueles que cantam Mahamantra achando que vão se entregar à relação amorosa de adoração eterna, né, a Deus, sim, estão, né, conseguindo compreender os Vedas. Eu vou terminar a aula por aqui. Nós já estamos em quase uma hora. Agora, peço que todos perdoem já está vindo a banda que não conseguiu manter o microfone fechado durante a transmissão da aula. Provavelmente na próxima aula eu estarei na casa dela. Se há alguma pergunta, por favor, abra os microfones, né? Ou nós nos veremos na próxima aula, no domingo que vem. A partir dessa semana, nós vamos começar, ou da próxima semana, espero que seja essa semana. Não, essa semana não vai poder, porque eu vou dar aula, acho que na quarta-feira será dia 14. Mas a partir da semana que vem, nós vamos ter aula sobre a cultura védica às quartas-feiras, através do mesmo processo. Eu espero que eu consiga descobrir, ou que alguém me ajude, eu sou péssimo de internet, a fazer aulas, mudando para o Hangout, nós não teremos problemas relativos ao microfone. Então, eu vou passar para vocês um link, através dos quais, do qual vocês vão conseguir ouvir a aula sem microfones abertos. Né? Então, na quarta-feira, nós estaremos soltos. A minha vida está um pouco complexa. Eu estou viajando sempre, dando aulas em outras cidades, para que novas pessoas possam atingir o conhecimento dele. E você tem que me perdoar. Porque eu acho que no dia 21 eu vou estar dando aula, inclusive, em Granada, e nesse horário que eu vou fazer. Então, eu vou tentar fazer outro mundo. Hare Krishna a todos. Om Gyanati Mirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurumritam Yanatashmai Shri Gurave Namaha Vancha Kalpatarubhasya Kripa Sindhubheva Chapatitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Até domingo que vem, eu consegui superar os obstáculos da internet. O importante é que diante de cada obstáculo nós mantenhamos nosso coração conectado com Krishna, perdoando a tudo e todos. A matéria é caracterizada por erros e incompreensões, e o espírito é caracterizado pela boa vontade em relação ao próximo e pelo controle das emoções em nome do nosso amor a Deus. Haribol e até a próxima aula. Hare Krishna.